Boa noite, minha gente, minha família, tudo bem? Desde já para você, para sua casa, para o seu coração, Feliz Natal! Deus abençoe você. Vamos lá, PHN especial de Natal. Hoje a noite é bela. Vamos cantar junto? Simbora! Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar, ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar, abençoa Deus menino esse nosso lar. Vamos, minha gente, vamos a Belém, vamos ver Maria e Jesus também. Já deu meia-noite, já chegou o Natal, já soou o sino lá na catedral. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar, abençoa Deus menino esse nosso lar, abençoa Deus menino esse nosso lar, abençoa Deus menino esse nosso lar. E maravilha, clima de Natal no PHN. Olha, final de ano, muitas coisas nós vivemos até aqui, então só louvar e bendizer a Deus. E o que não foi tão bom, olha, dica de amigo para você, nesse período de Natal, esquece, deixa para lá, aquela situação que não foi tão boa, aquela coisa mal resolvida, aquela preocupação, dá um time nisso tudo para você viver bem esse período de Natal. Prepara a sua casa, deixe esse clima de Natal entrar de verdade na sua família e no seu coração também, tá bom? Não é só esse clima natalino somente dos presentes, das lojas enfeitadas, né? Não, do amigo oculto, do amigo secreto, que é bom também, claro que é bom, mas principalmente esse clima de Natal, daquele Natal verdadeiro dentro do nosso coração. Jesus nasceu, o Senhor enviou o seu Filho único, Deus Pai enviou o seu Filho único. Jesus veio à terra, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, pisou esse nosso chão para nos trazer a salvação. Isso é Natal. Não se engane somente pensando que é aniversário de Jesus, porque cronologicamente não é isso que a igreja celebra. Na verdade, a igreja celebra esse presente de Deus para a humanidade, né? Jesus veio à terra, veio ser um de nós, veio viver como um de nós, veio estar entre nós. Então é isso que nós celebramos no Natal. Não é o feliz aniversário para Jesus, não. Jesus veio morar entre nós, o verbo divino se fez carne e habitou entre nós, tá bom? Então deixa isso no seu coração, deixa Jesus entrar de verdade na sua casa. Deus enviou Jesus, então deixa ele nessa manjedoura aí, dentro da sua família, essa simples manjedoura que é a sua família. Jesus, ele pode transformar, pode mudar todas as coisas dentro da sua casa, assim como Jesus veio mudar toda a humanidade. Existe um antes e um depois de Jesus, tamanha importância. Jesus veio e dividiu a história no meio, porque ele foi o enviado, o prometido, as profecias. Pensa que todo o Antigo Testamento que nós temos nas Sagradas Escrituras falavam da vinda de Jesus, a profecia sobre a vinda de Jesus. Então, a sua família precisa ser essa manjedoura que vai receber Jesus. Aliás, falando em família,
Natal é família, né? Olha, em outras épocas a gente passeia, a gente viaja, a gente faz tanta coisa, mas Natal, quando a gente pensa em Natal, a gente pensa na mesa dentro de casa, nos parentes chegando, filhos reunidos, a esposa, aquele cheirinho de comida de Natal, né? Dentro de casa, aquele clima de Natal, aquela comidinha de Natal que eu digo, aquela comidinha simples, aquela comidinha especial que a gente prepara só no Natal. Então, é aquele momento. Então, família. O PHN vai trazer isso para esse clima natalino, para ajudar você também, tá bom? Nós temos uma família queridíssima, há muito tempo próxima da Canção Nova, esse casal que eu tenho um carinho muito grande, história, eles trazem dentro de si a história também da Canção Nova, estão há muitos anos aqui e eles vão partilhar a vida deles, família e como esse viver família no Natal. E como isso diz do PHN, do Por Hoje Não, o Natal sem pecado. Sem pecado, o Natal com santidade. Isso é o PHN também e a gente veio trazer isso para você, tá bom? Olha aqui na minha esquerda esse dueto, hoje na música Rafael Esperança e o João Júnior, que não tem Júnior no nome, é João Rafael. O João está ali no teclado, vai abrilhantar a noite, essa noite da gente aqui com a música. Então, obrigado, meus irmãos. Feliz Natal para vocês. Deus abençoe a família de cada um. Que bênção, né? Natal é isso, minha gente, tá certo? Meus irmãos câmeras aqui, pessoal da Central Técnica, um grande abraço para todo mundo. Feliz Natal. Vamos chamar então aqui para conversar com a gente no PHN. Chega para cá, os convidados da noite, o tio Zezinho e a tia Anaí. Chega para cá. Ê! Tio Zezinho e tia Nair. Feliz Natal, boa noite, sejam bem-vindos. Chega pertinho do microfone aqui para pegar bem a voz de vocês. Isso aí, vamos bater papo, né, tio? Vamos bater papo. Que bom, tia, bem-vinda, viu? Obrigada, Peter. Maravilha. Estamos, clima de Natal no PHN. Primeiro, vamos começar falando sobre isso, né? O que lembra na cabeça de vocês, tio, tia Nair, o período de Natal, o que lembra para vocês, né? Cada um de uma vez, pode escolher. A tia Nair primeiro. Para mim, Peter, me lembra assim, eu vejo assim, eu estou me preparando, né? Uma preparação, vivendo o advento, me preparando para a chegada de Jesus, para o nascimento de Jesus no meu coração. E na família da senhora, como é que era esperar o Natal? Então, quando eu era infância, eu não tinha, pequena, eu não tinha muita noção, né? Mas a família é muito pobre também, a gente não tinha noção. Mas depois que eu fui crescendo, eu fui vendo assim a importância do Natal, né? A importância do advento na vida de cada um, né? Se você se preparar para receber Jesus, porque nessa preparação a gente está recebendo e se preparando para a segunda vinda de Jesus. É isso mesmo. A gente lembra da primeira vinda e se prepara para a segunda, né? O segundo, vamos dizer assim, né? A segunda vinda de Jesus, o segundo, entre aspas, né? O segundo Natal. Nós vamos viver um segundo Natal, que é a segunda vinda de Jesus. E para o senhor, tio Zezinho, como é que é lembrar do Natal? O que vem na cabeça do tio Zezinho falando Então, Natal? eu também, Pita, eu vim pensar no Natal depois já acho que com 20 anos, porque eu também vivia assim, muito pobre lá na infância. Natal passava em branco, a gente nem sabia o que era. Só pensava em tomar um guaranazinho no Natal. Um Guaraná. Mas, sim, hoje a gente vê diferente, né? O Natal, claro, a gente está esperando Jesus que, né, vai voltar, como você disse, né? É isso aí. E é isso aí. Mas é interessante que mesmo na simplicidade dá para celebrar o Natal, né? Com certeza. Mesmo, não é aquele banquete, aquele tanto de gente, mas aquela coisinha especial, uma arrumada diferente na casa já dá um clima de Natal na família da gente, né? Então, Peter, eu vejo assim, eu me lembro no Natal, a gente
a gente ficava esperando, porque era no Natal que a gente ia comer macarronada, Aí, ó, tá vendo? ia tomar um guaraná, né? Então, no Natal, para a gente era especial, como é especial. E falando da segunda vinda de Jesus, eu vejo assim que a gente vai comemorar o Natal e vai ser um Natal muito mais festivo, porque a gente está ansioso para a vinda de Jesus, né? Então, eu vejo que vai ser muito mais alegria É que o isso aí. advento. É isso aí. O advento, essa preparação e depois o Natal, né? Quando chega o Natal, que alegria. Mas agora, tio Zezinho, o senhor falou que o Natal praticamente passava em branco, né? Nem percebia quando chegava, quando saía, Não. né? Claro, tinha É. vida simples também, Sim. mas como é que era a vivência de fé do senhor? Porque aí a gente deu, claro, né, uma olhadinha na história. Quando o senhor olha o passado, ainda não tinha um encontro com Deus ainda, né, tio Zezinho? Como é que era isso? Vamos começar da família. Era uma família que buscava, ia para a igreja, buscava Deus, o senhor também não? Como é que era isso aí? Então, Pita, eu não posso dizer assim que não tinha nem família, né? Meus pais morreu muito novo, né? Meu pai, quando morreu, eu fiquei, parece, com 6 meses. O senhor tinha 6 meses quando Só seu pai você ver, morreu? nem conheci meu pai. É mesmo? E depois também a minha mãe casou de novo. Eu fiquei, criei com meus avós. Eu tenho assim uma boa lembrança hoje do chamado de vovô, né? Uhum. Vovô passou umas coisas boas para mim, apesar de também assim ele não tinha assim um católico assim, Conhecimento. praticante, um conhecimento, mas alguma coisa que ele falava eu guardei e isso aí foi muito bom para mim. Mas aí não tinha essa realidade de ir na igreja, Não, de não buscar tinha, Deus, não tinha isso nada, não. É tudo nos natais onde eu morava, tinha Onde o lá. senhor morava, o tio Zezinho? Eu Era morava aqui perto mesmo, aqui da cidade, aqui no, Zona na rural, zona né? rural. na zona rural, Na aqui zona perto. rural, é. Mas aqui, mas Cachoeira Paulista Cachoeira mesmo. Paulista, é. Ah, certo. Então eles faziam uma festinha lá no Natal e a gente ia para lá. Por isso que eu falei, lá a gente tomava um guaranazinho, e um pãozinho, um cachorro quente. Sim. Então Natal para mim era aquilo, né? Então, Aham. Essa festinha de interior e tal, que tomava alguma é. coisinha diferente. E a senhora, tia, tinha essa vivência de igreja, alguma coisa assim? Como é que era? Já tinha vivência de igreja e a gente sempre no Natal participava de teatro, né? Teatro que eles faziam, o nascimento do menino Jesus. Então eu já tinha conhecimento Daqui de Cachoeira Paulista, daqui a de senhora também. Cachoeira mesmo. A senhora teve uma proximidade com a Canção Nova primeiro do que o tio Zezinho, não é isso? Foi. Como é que a senhora conheceu a Canção Então eu Nova? conheci a Canção Nova foi no final de 76. 76. Quando eu comecei o programa falando que eles têm história, gente, olha, você vai ver. Fica aí que esse casal, ó, tem muita história com a Canção Nova. A Canção Nova tem muita história com eles também. Então, em 76, a senhora conheceu a Canção Final Nova. de 76 eu conheci o Padre Jonas. O Padre Não Jonas, existia porque a Canção Nova não tinha Ela ainda. foi em 80, em 82. Como é que foi, tia? A senhora lembra? Então, eu via falar, né, do padre, que o padre fazia o catecumenato. Ele estava em Lorena ainda. Lorena, fazia o catecumenato lá, iam uns jovens daqui de Cachoeira para fazer o catecumenato, né? E quando foi em 77, eu fiz Maranatá, né? A senhora chegou a fazer o Maranatá, Foi o então. primeiro Maranatá feminino que teve em Queluz. Foi o primeiro Maranatá lá na Casa de Maria que eu fiz. Praticamente recém-construída a casa, né? Porque Não, não, todo concreto, tudo mesmo. tudo assim, fazendo ainda a casa. fazendo, tá? Os pedreiros estavam lá. Meu trabalhando, Deus, tio, o primeiro Maranatá Tudo bem feminino. simplesinho mesmo, tudo concreto, né? Uhum. E eu fiz em 77. Eu fiz o Maranatá. Em 77. E a primeira vez que eu vi o Padre Jonas foi até interessante, porque ele vivia cercado de jovens, né? Muitos jovens em cima dele, ele com violão, camiseta, calça jeans, né? E os jovens tudo em cima dele. E eu perguntei para uma amiga minha, que eu fui com ela, né? Eu perguntei para ela assim, quem é esse? Quem é esse que está todo mundo em cima dele? Ela falou, nossa, Nair, esse aí é o Padre Jonas. Esse que é o Padre Jonas. Foi a primeira vez que eu vi o Padre Jonas. Ah, que bonito. No meio dos jovens ali, se fazendo um deles, né? Porque Eu estava no meio dele, só que eu não fui fazer festa para ele, porque eu não sabia quem era. E eu vi todo mundo fazendo, né? Porque eu fui lá por causa dele. Mas só que quando ele chegou, foi todo mundo encontrar com ele, os jovens, né? E ele sempre cantando, tocando violão, né? E aí eu fiquei... Dali nasceu
nasceu assim, sabe, um carinho por ele. E, Que bonito. sabe, depois quando foi no final de 77 também, né, que foi no dia do Cristo Rei, Sim. eu voltei. E quando eu fiz Maranatá, eu ainda não estava namorando o Zezinho. Mas Ah, isso que eu ia perguntar. Eu não estava namorando não, ainda. Maranatá não, eu não estava namorando o Zezinho. Mas aí Maranatá foi em julho de 77. Quando foi em novembro, eu voltei, eu já estava namorando o Zezinho. Porque eu comecei a namorar o Zezinho em agosto. Como é que vocês se conheceram? E aí? E aí? Ó, é novidade até pra mim, tá? Eu ainda não tinha perguntado como é que vocês se conheceram. Então, eu conheci assim, o Zezinho era... Eu vou ser bem franco, o Zezinho tinha uma namorada na rua da minha casa. É mesmo. E o Zezinho passava todos os dias para ir namorar. E passava, e via eu no meu portão e falava para mim, ó, como ele me chamava. Oi, chuchuzinho. Hoje, se ele Olha chamar de só. chuchuzinho, eu Naquele tempo falava era, dele. naquele tempo era chuchuzinho ainda. É chuchuzinho. É, hoje não pode chamar mais. É, né? E dali passava todos os dias, mas ele tinha namorada. E um dia ele terminou com a namorada dele e a gente começou uma amizade através Mas dessa aí amizade. o senhor já via algo diferente na Nair nesse tempo, tio? Como que era? Ou era só brincadeira mesmo? e Não tal? sei, sabe Mais aquele ou negócio de menos. jovem, né? Eu falava, passava lá, dava sentar lá, falou, vou mexer com ela pra ver, porque... E acabou dando certo, né? Gente, aí terminou o namoro e vocês começaram a namorar. Começamos É, começou a amizade, né? Eu só... Primeiro amigo, né? amigo, Ah, foram né? amigos Porque primeiro. daí ele até ia, antes dele namorar, ele passava, sentava um pouquinho comigo no portão, a gente ficava batendo papo, ali nasceu uma amizade, mas ele tinha namorado e eu também tinha namorado, né? Então, depois Gente, que ele olha só. terminou e eu terminei, um dia ele mexeu comigo, eu olhei pra ele à tarde, à noite, Aí já pronto. pediu pra namorar, né? Ó, rápido, né? Ai, tio ainda Zezinho? bem que, graças a Deus, eu nunca vi ela com um namorado, né? Eu não cheguei a ver, bem. Olha só. Que os olhos não vê, o coração não, Não, sente, não né? sente, Então pronto, não. acabou. E a gente namorou pouco tempo, Namoraram pouco tempo. nós namoramos 10 meses só. 10 meses e já noivaram, já casaram. Casar. E aí, e era completamente diferente, Peter, eu dele, porque eu era uma jovem de igreja já, né? Que eu já Sim, até porque já ia, já fez já Maranatá. participava. Tio Zezinho, nada disso aí. Nada. Nada, Fez zero. Nada, zero. Gente você do pensa céu. no jovem perdido. É mesmo, tio. Opa, era eu. Era eu. Você pensa no jovem perdido. Gente Né? do Ele morava céu. em República junto com vários amigos, e ali rolava tudo, né? Uhum. Então ele era completamente diferente, que aí até nasceu uma dificuldade, porque minha família não queria que uma jovem que tinha horário para entrar para dentro, né? Era aquela época nossa, né? Há 50 Tinha anos as atrás, regras tinha a regra direitinho, toda horário. 9h30, 10 horas, já estava em casa. Mas a né? senhora imaginava naquela época que o tio Zezinho podia mudar? O Zezinho podia mudar? Senhora, o que te fez continuar com ele, tia? Que fez porque eu comecei a namorar ele. Ele foi o dia que ele foi pedir para a mãe não consentiu, não queria. Não queria. Não queria. Queria matar eu. Ela queria até queria bater matar. nele na hora, Gente do porque ela céu. falou, não, né, é completamente diferente, uma jovem, você e ele. Não tem como uma jovem de igreja, uma jovem se envolver com ele. Mas Deus já tinha a mão dele, né, Peter? Sim. Deus já tinha. Ele gosta dos improváveis, né? Ei, E eu Deus me- maravilhoso. E eu me lembro que eu cheguei no grupo de jovem, no Salão São Sebastião, ali no centro da cidade, e tinha um grupo de jovem muito bom aqui em Cachoeira, muito. E eu pedi, na reunião, gente, eu arrumei um namorado, mas minha família não quer. Eu quero que todos vocês orem por mim, que se for da vontade de Deus, que eu permaneça, que eu crie um amor por ele. E se não for, que eu termine com ele. Uhum. E, Peter, e oraram mesmo, viu? Oraram para valer. Porque pouco tempo eu já estava amando ele. E amando, né? E casei com a cara e coragem. Depois de casado que fui descobrir, né? Todos, porque namoramos pouco tempo, né? Uhum. Foi rápido, né? Depois de casado também que eu fui descobrindo, né? Os vícios. Por isso que é bom, então, por exemplo, o casal tem um pouquinho de tempo, né? Claro, Deus pode fazer de toda a situação difícil, Deus pode tirar sempre o meio maior. Tá aqui vocês juntos já. Quanto tempo de casado? 47 47. e 5 meses. Olha, É contando já até que os nós estamos meses. fazendo 50 aí, ó. É aí, ó, já bodas de ouro. Boda de ouro. Meu Deus do céu. Então, quase 50 anos de casado, 50. mas
um início difícil, né? Foi difícil. Não conheceu muito bem. Por isso que nós, a gente fala aqui no PHN, e a igreja também diz, né? Quando a gente vai fazer uma escolha, a escolha de uma pessoa para você viver o resto da vida, é bom conhecer a pessoa, é bom ter um tempo, é bom conversar bastante, é melhor até você... por isso que a igreja indica não ter relação sexual antes do casamento, justamente para favorecer primeiro você conhecer a pessoa antes de conhecer o corpo. Então, conhecer, fazer um caminho de conhecimento e tudo mais. Ah, se eu não fiz isso, é porque o meu casamento não vai dar certo? Não, Deus pode tirar um bem maior. Está aqui um casal que sobreviveu, né? Mas poderia ter sido um pouquinho mais simples, né? Se tivesse demorado um pouquinho mais de tempo e tudo mais. Mas, repito, gente, pro amor, é Deus que cuida, é Deus que tem os seus planos, é Deus que tem os seus projetos, né? Então, o principal, a tia Anaí fez, rezou, orou, pediu oração, né? Então, vai começar um namoro? Pede para alguém rezar por vocês, por você. Vai dar o passo para o noivado? Pede para alguém rezar por vocês. Casamento, pede oração, porque faz toda a diferença, né, tia? Pedir a oração, tanto que fortaleceu o amor da senhora, porque depois do casamento a senhora descobriu um monte de coisa dele, né? E aí... A senhora falou que a senhora descobriu depois do casamento o quê? Não, depois, vários vícios, né, que ele tinha, né, que ele era viciado, ele usava droga, né, bebida. E eu descobri, só que eu não me desanimei, não, entendeu? Eu falei, se Deus colocou ele na minha vida, porque Deus tem um plano muito maior, né? E que plano, e que propósito, né, tio? Meu Deus do céu. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar ainda sobre essa continuidade de vida, tudo que a tia descobriu do tio Zezinho, a conversão, mudança de vida, como que o tio Zezinho conheceu o Padre Jonas, e olha que trabalhou muito tempo com o Padre Jonas. Quanto tempo o senhor trabalhou com ele? Quase 24 anos, direto com ele. Direto, 24 anos trabalhando com ele. Anos, direto. Meu Deus do céu. Então, ó, fica aí. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre família, falando sobre canção nova, falando sobre casal, casamento. Esse é Natal, isso é PHN também na sua casa, tá certo? Vamos lá? Bate o sino, pequenino, sino de Belém. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos cantar, time? Simbora! Bate o sino, pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Passa a terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoa Deus menino, esse nosso lar. Bate o sino, pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Passa a terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoa Deus menino, esse nosso lar. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus te amou, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. E clima de Natal, Feliz Natal para você, Deus abençoe, viu? Para você e para sua família já, desde já, tá certo? Tá preparadinha aí a sua casa para o Natal?
Então, ó, deixa preparado. E eu não estou falando só do externo, não, tá? Não estou falando dos enfeites de Natal. Não, estou falando do coração. Aliás, tá? Para viver bem o Natal, não sei se você já fez, mas vale a pena você fazer uma boa confissão. Dá tempo ainda. Faz uma confissão, prepara para você viver bem esse período de Natal, tá certo? Então, ó, minha dica PHN para você, para esse período de Natal, confissão. Faz uma confissão bem feita para você viver essa chegada de Jesus aqui dentro, tá bom? Dentro lá do seu coração, da sua alma e, claro, por consequência, né, chegando aqui dentro, chega também dentro da sua casa, da sua família, tá bom? PHN_oficial é o nosso Instagram. Você já sabe, você pode interagir com a gente colocando aqui embaixo Feliz Natal. Você quer mandar um Feliz Natal para alguém? Então, Feliz Natal, e aí você coloca o perfil da pessoa no Instagram, pode ser? Então, vai lá, PHN_oficial, entra lá, Feliz Natal, fulano. Vai para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, não sei para quem. Manda lá um Feliz Natal e marca as pessoas que você quer mandar Feliz Natal aqui nos comentários, beleza? No nosso Instagram. Falando em Feliz Natal, para amigos, conhecidos, quero mandar um Feliz Natal para o nosso diretor, o nosso Guilherme Costa. Guilherme, Feliz Natal, meu irmão, aparece aí, fala comigo. Feliz Natal, Peter! Feliz Natal, tio Zezinho, tia Nair, Deus abençoe. Está sendo muito bom ouvir a história dos dois e tocar nessa esperança. Natal é isso, esperança também, esperança de o novo que Deus tem para nós. Pode ser que você aí esteja assim como a tia Nair estava vivendo aí no casamento. O tio tinha seus vícios no início do casamento, mas ela não perdeu a esperança. Então, esse programa também é para isso, para ajudar você a não perder a esperança. Pode ser que você esteja aí pronto para viver o Natal, sua família esteja meio conturbada, um pouco difícil a situação, um pouco entristecido por olhar as realidades e ver, nossa, mas será que essa pessoa que eu amo pode mudar? Será que pode acontecer igual aconteceu com o tio Zezinho e acontecer um PHN, uma mudança na vida do meu esposo, da minha esposa, do meu filho? Olha aí, esse programa de hoje é para você, é para renovar no seu coração a esperança, porque Natal é isso. Natal é esse menino Jesus que vem, essa certeza dessa noite feliz que virá na nossa vida. Então, tenha no seu coração essa certeza. Então, também compartilhe com mais pessoas o nosso programa, porque às vezes pode ser que uma pessoa seja alcançada e toque nessa mudança através do programa de hoje. Veja, nossa, se Deus fez na vida do tio Zezinho e da tia Nair, pode fazer na minha também. Então, manda esse programa para mais pessoas, compartilha o nosso Instagram. Como o Peter tem falado, eu também quero bater nessa tecla. A meta 2026, 500 mil, meio milhão. A meta 2026, meio milhão de pessoas no Instagram, PHN_oficial. E eu quero também, nessa noite especial, falar também uma outra novidade que o Peter está divulgando, eu também, no TikTok agora. Tem PHN no TikTok, PHN_oficial, mesmo nome do Instagram. Então, o mesmo nome que está lá no Instagram, você também consegue achar no TikTok, PHN_oficial, para também compartilhar com mais pessoas essa decisão, PHN, esse método de santidade para você. Então, junta aí a galera, nesse dia aí de Natal, nessas vésperas, você já prepara o seu coração, vivendo também essa decisão de PHN. Está acabando esse ano. Pode ser que esse ano você nenhum dia escolheu falar, ano que vem eu começo um novo propósito. Não, começa hoje, começa agora já esse novo propósito de uma vida nova, dizendo PHN hoje, né, Peter? É isso aí, Guilherme. Aliás, Guilherme, primeiro Natal casado, irmão. Pois fala sobre isso também. não é? Fala aí, Guilherme. Diferenciado, gente. Puxa vida, irmão. O último Natal eu falava, homem solteiro, agora dois. não. Agora eu vou passar o Natal com quem? Pergunta pra mim, Pedro, com quem que eu vou passar o Natal? Pergunta aí. Com quem que você vai passar o Natal, Guilherme? Fala pra mim. Com a minha esposa. Aô! Coisa maravilhosa. É diferenciado agora. Muito a vida é bom, outra irmão. agora. Que eu Legal. decidi a viver a vontade de Deus e tô realizado nela. Aê, irmão, é isso aí, gente. Olha, tá vendo? É isso aí, é essa alegria que a gente deseja para você nesse Natal. Um bom Natal. Aliás, falando em bom Natal, obrigado, Guilherme, aí pela participação. Ó, deixa eu mostrar rapidinho, antes da gente voltar esse papo gostoso demais. Tio Zezinho, tia Nair, tanto tempo aqui na Canção Nova, amo a Canção Nova. O tio Zezinho trabalhou 24 anos
com o Padre Jonas, tem uma história linda com o Padre Jonas, a gente ainda vai falar isso, mas a gente ainda vai falar dessa mudança do tio Zezinho, que estava meio afastado de Deus, mas graças a Deus encontrou, né, tio Zezinho? Louvado seja Deus. Mas deixa eu mostrar rapidinho aqui, que são produtos da nossa loja Canção Nova, tá bom? Que eu achei muito lindo, muito charmoso. Esse presépio aqui é um presépio rústico, não sei se a galera consegue mostrar aqui, é um presépio que você pode usar como adorno de mesa. Ele tem um apoiozinho aqui, tá certo? Ele é rústico e em miniatura. As pecinhas aqui em bronze, muito bonito, tá vendo? O sininho aqui. Esse adorno aqui você pode adquirir na sua casa pelo telefone 12 386 2600 ou pelo loja.cançãonova.com, tá? Ah, Peter, mas já está chegando o Natal, né, já dia 25 está chegando, será que vai chegar aqui na minha casa? Olha, fica tranquilo, porque tem as oitavas de Natal. Esse dia de Natal, ele é tão importante para a igreja, que ele é celebrado 8 dias como se fosse um único dia. Sabia disso? Então, depois do Natal, 8 dias para frente, ainda é Natal. O mesmo acontece na igreja na Páscoa. São as oitavas de Páscoa, que também é um dia muito importante para a nossa igreja, e são 8 dias que equivalem a um dia só. Então, são 8 dias para você celebrar um único dia. Sabia disso? 2 vezes na liturgia do ano que acontece isso. Natal e Páscoa. Então, no Natal, pode ficar tranquilo, pode pedir, vai chegar a tempo e você vai celebrar o Natal com esse adorno aqui, que está bem bonito. Ó, que está escrito aqui, ó, bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Essa música que a gente cantou no primeiro bloco também, tá bom? loja.cançãonova.com ou DDD 12 386 2600. Fechou? Tá bom? Então vou deixar aqui enfeitando a nossa mesa de Natal, nossa mesa PHN, tá bom? Tio Zezinho, deixa eu voltar conversando com o senhor, porque é o seguinte, em algum momento o senhor percebeu que o senhor estava distante de Deus. Droga, bebida, uma vida meio torta, afastado. Teve um momento que o senhor percebeu, né? Como é que foi isso? Como que o senhor percebeu que o senhor estava longe de Deus, que essa história estava indo longe demais? Que alerta o senhor recebeu dentro do senhor? O senhor recebeu algum sinal, alguma coisa do tipo? E o que fez o senhor tomar a decisão de mudar? Então, são 3 perguntas em uma. Certo. Quando que o senhor percebeu que o senhor estava longe? O senhor recebeu algum sinal de Deus para poder mudar? E como foi a decisão de mudar? Então, Deus sempre usou Danair para me alertar, né, que eu estava longe de Deus. Porque por mim mesmo eu achava que, para mim, estava normal, não, né? Mas a Danair sempre ela me cobrava e falava para mim, né, que eu precisava, né, buscar a Deus. E eu não tinha um pouco O tio Zezinho não ia para a igreja nessa época. A senhora continuou indo, mesmo sem ele? Olha, firme e forte. Não, a Nair continuou firme, até quando ela não falou aqui no começo, mas o dia que ela foi lá para Queluz, eu proibi ela de ir para lá. Eu falei, não. Olha só. Eu falei, você não vai não. Se você for, eu vou terminar com você. Aí ela, né, ela ficou naquela decisão, né? E agora, o que eu faço, né, bem? Como é que foi? Então, foi o dia do Cristo Rei, né? Uhum. Aí eu fui convidada, chegou lá e ele não queria deixar eu ir. Aí eu estava indecisa, não sabia o que eu fazia, se eu ia, se eu não ia. Fazia 3 meses só que eu estava namorando, né? Mas aí eu escutei uma vizinha cantando aquela música, né? A decisão é sua. A decisão é sua. São muitos convidados, né? Mas aí eu peguei e falei, não, eu vou. Foi Deus falando comigo, eu vou. Falei para ele, bom, eu vou, se você quiser continuar namorando, na segunda você está aqui. Se não quiser, tudo bem. E eu fui. Firme, então, desde esse período aí, firme na fé, não deixou de ir na igreja, e o senhor afastadão, vamos lá. Eu afastadão, né? Eu na minha, mas só que na segunda-feira eu estava bonitão lá de novo. Esperando, né? Não vou perder, Eu vou perder a mulher, senão, né? Aí tá, aí nós casamos, né? Foi 4 anos de sofrimento, muito sofrimento, né, bem?
para mim até chegar a um ponto de descobrir que eu estava muito longe de Deus. 4 anos brigando muito dentro de casa, eu bebia muito, né? E chegava só 1 hora, 2 horas da manhã. Nós dois brigava mesmo. Eu já falei isso, a gente já testemunhou isso muitas vezes, né? De dar tiro dentro de casa e brigar com navalha. De perder, Não. perder a noção mesmo. Tio. Não, perdi a noção, totalmente a noção. E até que um dia o meu encontro com Jesus foi através de um programa aqui da Canção Nova, o Padre Jonas, a Elzinha e a Luzia. Eu estava dentro de um ônibus na onde eu trabalhava, já estava um pouco drogado, estava de aviso breve, e eu não gostava de ouvir a Canção Nova por nada, porque eu não gostava, nada de Deus me tocava. E eu não sei como que o rádio estava ligado lá na Canção Nova, e eu escutei voz. Até quando eu vejo aquela passagem de Paulo que ele fala de uma pessoa, né, que foi até o terceiro céu, que ouviu palavras inefáveis lá que não tem como explicar. E eu acho que eu ouvi essas vozes também, que não tem como explicar. Eu só sei que eu comecei a chorar muito, chorar. E Deus não me apontava, não me condenava nada, mas eu comecei a sentir, não, eu acho que é por causa disso que eu estou chorando. E me deu um desejo muito grande de ir para casa também, para chegar para contar para a Nair. Foi isso tudo dentro do ônibus. Dentro de um ônibus, Ouvindo rádio. ouvindo rádio numa empresa onde eu estava parado. Ali foi meu primeiro encontro com Jesus. Gente do céu. Eu cheguei, falei para a Nair, quando ela chegou, ela trabalhava, né? Quando ela chegou à tarde, ela olhou em mim, ela achou algo diferente de mim. Já tinha alguma coisa, minha fisionomia já tinha mudado. Uhum. E aí ela me convidou para confessar, mas no dia eu falei, não vou. Aí, passados uns dias, né? Esse programa que ele viu era do Padre Jonas, né? Que estava falando com a Luzia e a Elzinha, que ele disse. E ele falou que falava diretamente para ele, né? E ele se sentiu muito tocado. E quando ele me procurou, que eu falei, vamos procurar o padre, ele para confessar, ele não quis, né? Mas, aí, passados uns dias, ele voltou, né? A vida velha. Mas depois ele se encontrou com Deus novamente. Deus falou mesmo. Ele foi uma mudança radical. Então, no dia lá que eu estava dentro do ônibus, né, que eu chorava muito, então o que veio dentro de mim? Poxa, né, tudo isso que está acontecendo comigo é por causa das coisas que eu estou fazendo de errado. Uhum. E ali eu fui prometendo para Deus, chorando, me escondi dentro do ônibus para ninguém ver eu chorando, porque eu estava sozinho ali sentado, né? O ônibus é o que trazia a gente à tarde, né? Uhum. E falei, não, os outros não podem ver eu chorando aqui. Uma pessoa que até porque eu estou indo embora, eu fui mandado embora do trabalho, mas foi uma coisa assim mesmo, né? Aquela promessa. Mas só que no próximo domingo eu voltei de novo. Uhum. Para a vida velha. Para a vida velha. Voltei, já encontrei com aqueles amigos meus, né? Uhum. Já me convidaram lá para usar uma droga e tal. Eu fui, experimentei de novo. Não me senti bem igual eu sentia no começo. A minha vida já tinha mudado. Já tinha uma coisa que já tinha uma coisa diferente, já. né? As outras vezes ela me dava assim uma alegria, né? Uma alegria falsa, né? Mas que eu me sentia alegre, eu sentia alto, grande, né? Uhum. E aquele dia pelo contrário, eu senti mal mesmo. Não estava nada bom para mim. Eu falei, eu vou embora. Mas nisso eu desci até um barzinho, onde tinha os botecos lá. Neste momento começou a sair uma briga. Eu escutei uma voz falando para mim, vai embora que você vai morrer agora. Eu falei, poxa, como eu vou morrer agora? Vou embora. Agora eu preciso ficar aqui para mim defender meus amigos aqui, né, na briga, porque eu gostava de brigar, pequenininho assim, mas eu brigava também, apanhava, batia. Quem apanhando tá brigando, né? Não, os menorzinhos são mais brabos, né? Aí, né? Mas quando eu vi, eu já estava andando, já cheguei em casa, o Nair estava deitado na cama, lendo. Aquele tempo a gente tinha só o Novo Testamento, ela tinha, né? Ah, sim. E ganhava no só Maranatá. no Maranatá. Só os 4 evangelhos, né? Só, Sim. Eu fui ao banheiro e eu pensei comigo, não vai dar tempo de eu pedir perdão para Nair, que eu vou morrer. Eu estava sentindo a morte mesmo. Meu Deus do céu. Eu só sei que eu caí no colo dela. O homem Falei pra ela, velho, né? eu falei para ela. A luta do homem velho com o homem novo, não? Falei- O homem novo querendo nascer, o homem velho não deixando, né? Essa que era 1 hora da tarde, mais ou menos. Eu falei, Nair, reza para mim que eu tô morrendo.
E eu sentia morrendo, voltava, sentindo morrendo. Aí pronto, desse dia para cá, e foi Aí para você valer. rezou por ele, Nair? Então, A Nair rezou. eu já rezava todos os dias, É, né? todos os Porque dias. é interessante que eu colocava, eu não tinha a Bíblia, mas o Velho Testamento, eu tinha um salmo. Uma amiga deu o Salmo 90 para mim, escrito em um papel. E eu todos os dias colocava a mão no Zezinho e orava o Salmo 90. Salmo 90. E ele se mexia, ele pegava o papel, amassava, jogava debaixo da cama. E eu todos os dias eu orava. Depois que ele dormia, eu orava para ele todos os dias. Uma guerreira. Não, veja bem, é guerreira mesmo, porque depois das nossas vidas, nós brigávamos assim de lutar mesmo. E ela perdia, né? Porque, claro, eu homem, né? E ela mulher. Depois que nós brigávamos, ela muitas vezes com os olhos roxos de eu bater. Né? Meus filhos hoje sabem o nosso testemunho, e agora os netos também estão vendo tudo isso. E o que isso foi me tocando também, porque até antes do meu primeiro encontro, foi o seguinte, que depois daquela briga toda, eu sentava na cama, cochilava, ela pegava minhas pernas, colocava em cima da cama, tirava o sapato meu, Mesmo depois da briga, você mesmo depois da continuava briga, cuidando. cuidando de mim, Amor colocava em verdadeiro. cima da cama, me cobria. No outro dia vinha aquele pensamento de mim, poxa vida, mas voltava tudo de novo. Mas, para dizer, Mas aquele, Daqui- né? daqui- Água mole e pedra dura, vai Sim. batendo. vai, Né? fura. Não desiste, amo nas lutas, não desisto, até que um Porque dia... não tem vitória sem luta, né? Eita, tia, essa frase é forte, hein? Não tem vitória Não sem tem vitória sem luta. Não tem. Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que eu amo muito, muito. Vez ou outra eu falo essa frase aqui. Vale para a nossa busca de santidade, você que está nos acompanhando, para a nossa busca de santidade. Vale para a nossa oração, para a mudança daquela pessoa, para a conversão daquela pessoa. Vale para a construção do seu futuro, seu trabalho, seus estudos, até você chegar a ser, né, um bom profissional e tal. Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que serve para todas essas realidades. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Custa muito, porque vale muito. É isso. Então, custou muito rezar pela conversão desse homem, porque Deus tinha um grande propósito. E bonito vocês falarem isso abertamente, né, da história, de como foi, as brigas e tal. Não porque a gente está exaltando tudo isso, né, esse passado, mas para você ver como Deus é capaz de mudar uma realidade. Gente, uma história como essa, não é verdade que a gente falaria para Tinair assim, tia, a senhora tem razão de separar. A senhora tem todo o motivo do mundo para separar desse homem. Não é verdade? Só que mesmo com todos os motivos humanos, mesmo tendo todos os motivos humanos, Deus entra no coração do Zezinho e transforma o Zezinho. Mudou a vida do Zezinho. E quando Deus muda de verdade. Deus muda para valer, né? E quando o Senhor percebeu essa oração e tal, como que foi que veio no coração o primeiro impulso assim, não, eu vou começar a ir na igreja? Quando é que foi, tio Zé? Então, foi aquele dia, né, na segunda vez que eu fui tentar voltar para a vida velha, mas não consegui. Aquele dia mesmo, aí eu falei, não, vamos confessar. A gente foi até a paróquia. Chegamos lá, a gente enfrentamos mais uma barreira, porque a senhora que tomava conta da paróquia falou, não, agora não vai confessar ninguém não, que o padre terminou a missa e ele está cansado. Aí tinha uma senhora que até faleceu, falou, grudou ela, eu não vi, né? Me contaram depois. Falou, o negócio seguinte, é caso de vida ou morte, ele vai confessar. E aí o padre me confessou, e eu saí de lá feliz da vida. E daí para frente foi só mudança de vida. E graças a Deus eu tô aí. Eu olho para o passado, eu tenho vergonha do meu passado. Né? E tudo isso só pode mudar mesmo, é só Deus para mudar. E o que você falou, né? A Nair tinha todo motivo para largar de mim. Então um dia eu falei para ela, eu vou largar de você. Ela falou, vai embora. Esse dia resolveu. E antes da minha mudança de vida. Juntou minha roupa num saco, rapaz. O padre João levou a roupa dele no saco pro seminário, né? Ela juntou a roupa minha num saco. Foi embora. Foi embora. Eu tive um andante, porque eu não tinha casa, cara. Não tinha para onde eu ia. Família, não tinha família, cara. Ai, meu Juntei Deus num do céu. saco, foi no saco. Sabe o que eu fiz? Pus fogo.
É mesmo, tio. Taquei fogo no saco com De roupa. raiva. Só de raiva. Quando ela olhou, você viu uma fumaça. Eu lá no fundo do quintal, estava queimando um saco de roupa. Então Deus quis até a roupa velha minha, ele quis queimar. Queimou tudo, deixou eu novo. Até tive que comprar roupa para mim. Nem a roupa velha dele. A Nair falou, nossa senhora, vai queimar a roupa dele, tu que já tinha queimado. E eu vejo assim que depois Deus até falou para mim, né? Que não queria nem a roupa velha dele. Que a roupa velha dele estava contaminada. Não queria nem a roupa velha dele, porque ele queria um Zezinho novo. E esse dia que ele entrou para confessar, quando ele saiu, Peter, ele saiu... Esse Zezinho que você está vendo. Um Zezinho novo, um homem novo. Mudou a fisionomia, mudou o jeito de ser, porque era um homem, né, nervoso, irritado, justamente por causa da vida que levava, né? E Deus transformou ele. Ao ponto da gente olhar e falar, quem te viu e quem te vê, né? Porque o tio Zezinho, essa paciência de pessoa, esse doce de pessoa, né? Que todo mundo ama aqui na Canção Nova há muito tempo, né? Que coisa linda, né? Esse Deus que é capaz de mudar a água em vinho mesmo, vinho novo, né? Tudo novo, vida nova. Que lindo demais. E desde aí, Peter, foi o PHN mesmo, por hoje não. E Deus foi radical mesmo na vida. Zezinho foi uma mudança radical, sabe? Foi uma mudança totalmente mesmo. Ah, mas nós vamos falar desse pós-mudança, desse pós-transformação, dessa confissão. Olha, gente, lembra? Olha só, nada é coincidência, tudo é providência. No início do bloco, dica de Natal para você, não falei da confissão? Olha aí, ó, a confissão de novo. Confissão, vida nova. O Padre Jonas dizia que quando a gente dizia não ao pecado, se confessava e decidia começar uma vida nova, o Padre Jonas dizia assim, que começava o primeiro dia do resto da nossa vida. O que passou, até Deus esqueceu. Acabou. É vida nova. É daqui para frente. O primeiro dia do resto da nossa vida. Tá bom? Então, nós vamos para o intervalo rapidinho. Nós vamos continuar essa conversa aqui, que está muito gostoso, né? É bom falar de família, né? Então, Feliz Natal mais uma vez para você. Vai lá, bebe uma aguinha rapidinho, vai lá no banheiro e volta para você acompanhar o desfecho dessa história linda, linda, linda. Tá bom? Combinado? Então vamos lá. Dá um ré maior aí para mim, meu parceiro. Vamos cantar essa música é linda, ó. Ouve essa música que a gente canta sempre no Natal, no ofertório. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal e junto à sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas oferecestes por nós com toda a fé. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita, nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estão por perto e só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como o lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra
família. E como é bom ter família, família santa, família que busca a Deus, família que vive o Natal, né? Um grande abraço para você e sua família, sua casa inteirinha, tá certo? Olha, estou conversando aqui com a tia Nair, tio Zezinho. Ele já falou da experiência dele, de como Deus tocou o coração dele, começou ali uma mudança, ele teve um lindo momento de confissão e a partir dali, segundo a tia Nair, até a fisionomia do homem mudou, gente. Que coisa maravilhosa, né? Quando Deus entra na vida de alguém. Bom, nós vamos continuar essa história, como é essa família hoje, como que o tio Zezinho conheceu e começou a trabalhar o Padre Jonas, tá certo? Mas antes, nós vamos acompanhar um VT dos melhores momentos, um pouquinho de cada pessoa que construiu esse PHN ao longo desse ano. Cada pessoa que veio no programa PHN e que deixou a sua marca aqui no nosso programa, esteve aqui conversando, e como foi bom pra gente ouvir tantas histórias, ouvir tantos testemunhos de conversão, de mudança de vida, fez muito bem pra gente, né? Então, um VT preparado aqui pela nossa produção, mostrando um pouquinho de tudo que aconteceu no programa PHN neste ano de 2025. Vamos lá? Roda o VT aí para você assistir também. O amor de Deus nos trouxe aqui, e todo aquele que se abrir verá, tudo vai se transformar. Fé em Cristo e conversão, ao pecado dizer não, só vem, este mundo não convém. Pelo sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa ele libertar, dessa morte te salvar, e no céu a nossa festa vai bombar. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. O amor de Deus nos trouxe aqui, e todo aquele que se abrir verá, tudo vai se transformar. Fé em Cristo e conversão, ao pecado dizer não, só vem, esse mundo não convém. Pelo sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa ele libertar, dessa morte te salvar, e no céu a nossa festa vai bombar. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Vou voar para o céu. Vem também, Ele chamou. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. É isso aí, gente. Como diz o poeta, né? Relembrar é viver duas vezes. Como é bom a gente rever
E eu tenho certeza que você lembrou momentos marcantes aí de tantas entrevistas maravilhosas. Então, ó, um grande abraço, queridos irmãos que vieram aqui testemunhar as suas vidas, e foi maravilhoso. E quanto construiu no coração de tanta gente. A gente sabe que as palavras, elas até convencem, mas o testemunho arrasta, né? Então, obrigado mesmo, de verdade, do fundo do meu coração, a todos que participaram do PHN em 2025, viu? E Feliz Natal para todos vocês, para a família de cada um, tá bom? Vamos lá, último bloco aqui. Tio Zezinho, tia Nair, começou a ver até o semblante do tio Zezinho diferente, mas vamos para a continuação dessa história. O tio Zezinho pós-encontro com Deus, como é que começou a ser a vida? O povo começou a achar diferente, esquisito, porque a tia Nair, ela foi percebendo, né, a mudança, viu antes e tal, mas quem estava de fora da história só viu uma mudança do tio Zezinho. Eu imagino que o povo não deve ter entendido nada, né? Como é que foi isso aí, tio Zezinho? O povo achou diferente, né? Porque, na verdade, na minha mudança de vida, eu fiquei 1 ano desempregado. Olha só. Para mim não faltava trabalho, mas depois da mudança de vida minha ficou tão difícil. Olha só. Tudo isso foi dificuldade. Combate também. Combate. E eu fiquei em casa, né? E esse tempo que eu fiquei em casa, fiquei lendo muito. Eu lia muito a Bíblia. Lia muito mesmo. Aproveitou esse tempo. Aproveitei o de tempo, emprego para E depois, fazer um retiro. quando eu arrumei um trabalho, aí eu fui para fora trabalhar, né? Bem, fiquei fora lá, mas já fui como um homem novo, Uhum. né? E aqueles amigos meus, eu me lembro uma vez, um amigo meu viu eu andando com a Bíblia, assim, encontrei com ele na rua, indo para a igreja, né, com a Bíblia, né? E ele conversando comigo, daqui a pouco começou a rir, mas ri tanto. Falei, ué, que você tá dando risada, cara? Falou, cara, você que era um rádio que estava no seu braço aí? Vi a Bíblia. Você que era um rádio que você estava levando. Cara, tem maior gozação comigo. Não, mas você vê como é que é as coisas, né? Ele achou que era um rádio, porque achou diferente. Eu nunca tinha visto com a Bíblia na mão, agora carregando, né? E sem receio nenhum de andar com a Bíblia. Não, de jeito nenhum. Gente, Nada foi mesmo. uma mudança de verdade. Foi uma mesmo. mudança. E aí os meus amigos mudaram tudo, né? Aqueles lá, não tinha mais como a gente conviver com eles. Assim, né? Cumprimentavam e tal. E eles também foram se afastando, mas com certeza olhando de mim, né? Prestando atenção como é que ia ser isso aí. Quando eu fui trabalhar em Paraty, tinha um companheiro meu que falava para mim, eu duvido, cara. Eu já vi muita gente voltar a beber, voltar a fumar. Eu vou fazer você voltar. Falei, vamos ver então, Deus o livre. Não, tentação que graças é essa, a né? Deus, não. Graças a Deus, não teve jeito. gente. Não teve jeito, né? Quando mudou de verdade. Não, né, mudou de tia? Então, verdade, graças Mudança a Deus, mesmo. né? graças O comportamento mudou, o jeito de ser mudou. E antes eu costumo falar, até eu falei já na outra testemunho que a gente deu, eu era cego. Depois disso eu comecei a enxergar as coisas em casa, assim, sabe, assim, toalha na mesa. Falei, Nair, você arrumou essa toalha aqui? Eu falei, nossa, essa toalha aqui faz mais de 2 anos que a gente tem. Eu não via nada dessas Não coisas. percebia as Eu não coisas percebia em nada, a gente casa. não vê nada, a gente é cego. Gente, O mundo deixa cego. o pecado vai cegando a gente Vai mesmo, cegando, né? vai cegando. A sim. gente não vê a beleza da casa, a beleza das pessoas, na família, né? E o, Meu compor- Deus do céu. e o comportamento a gente muda depois, né? Muda assim em casa, muda na rua, muda no trabalho, né? E a gente passa a ser diferente. Nossa. É. E como é que foi o senhor de verdade, assim, começar a conhecer, que eu digo, conhecer mesmo o Padre Jonas, até o senhor começar a trabalhar? A tia Nery trabalhou também, né? Na Canção Nova trabalha ainda, né? Trabalhei. A gente trabalhou muito, Peter, porque no começo da Canção Nova não tinha funcionário, colaboradores. Então, quando começou os encontros, eram os grupos de oração que vinha trabalhar aqui. Vinha de voluntário trabalhar Levou no de acampamento. voluntário, na lanchonete, na cozinha, É no mesmo. banheiro, tia. eram os grupos de oração que vinham. Os grupos de oração vinha da todo mundo. Cachoeira, da cidade vizinha, que vinha ajudar. Nessa que vocês começaram a trabalhar, ajudar aqui, nos acampamentos. Então depois da mudança de vida, né? Aí o senhor começou. Comecei. Uma outra coisa que eu Fala. lembrei aqui agora. Antes da conversão, vocês já tinham filhos. Tinha um filho, Tinham Mais velho, o mais, mais velho. o mais velho só. O Padre Jonas disse que não é o mais velho, é o primeiro. Foi o primeiro, né? Mais velho, né? Pelo amor de Deus. Mas aí, ele acompanhou essa mudança também do tio Zezinho? Não, ele era muito pequenininho. Não, acompanhou, né, bem? Só assim, na hora das brigas, a gente. Ele não via. A Nair deixava ele escondia, ver, não. Nunca viu.
entendeu? Eu preservava ele disso, ele nunca viu. Aí depois de mudança de vida, foi até em Queluz, a gente planejou a Aline, entendeu? A Aline. Aline. A Aline tá aqui, gente. Olha, a Aline, eu já trabalhei com a Aline. Mostra a Aline aí, gente. Ela tá ali toda emotiva também, acompanhando, veio acompanhar os pais. Dá um tchauzinho. Aê, Aline. A Aline, gente, meu Deus do céu. O tempo passa para nós, né, Aline? A gente chegou, eu lembro perfeitamente que eu trabalhava no áudio aqui. A Aline já trabalhava na produção. Tá aí a neta, né? Sua filha, né, Aline? Ah, filhona linda, olha só que lindona. Tá aí, ó. Aí cheguei, conheci a Aline. A Aline, então, foi planejada. Foi planejada lá dentro da capela em Queluz, a gente planejou, porque aí a gente não ia ter mais filho, né? Porque aquela vida, depois que ele mudou de vida, a gente falou, vamos ter outros filhos, né? E o nosso projeto era ter 6 filhos, né? A gente, quando namorava, falava que queria 6 filhos. Aí a gente planejou a Aline lá, e depois a gente teve o Leandro, né? Depois de um ano a gente teve o Leandro. Que eu passei 6 anos para mim ter a Aline, né? Que eu não ia. Então, antes da Aline, Só o primeiro, Fernando. o Fernando. Foi Fernando, a Aline Depois o Leandro. e depois o Leandro. Leandro. Ah, tá certo. São os três filhos também sempre muito próximos também da Não, comunidade. eles foram criados E aqui. Foram criados Foram aqui. criados com o Padre Jonas, né? A gente tinha assim, a gente era muito chegado do Padre Jonas, né? Porque depois assim foi trabalhar com ele ainda. E a gente- Como que era esse chegado? Como é que foi essa proximidade? Como que aconteceu? Então, eu comecei até bem antes um pouquinho. Eu cheguei no Rebanhão, né, bem, com você, mas assim, ia meio na marra e antes. Mas depois da conversão, nós somos chamados aqui para falar, né, para testemunhar. A televisão estava começando, era ali na onde é o pátio do transporte, era coberto assim, de ternite. Aham. Então, nós fomos lá testemunhar, toda a televisão chuviscosa, assim. E- Testemunhar nos acampamentos aqui mesmo, aqui no palco e tudo. Não, no palco a gente nunca falou. Né? Ah, não, na verdade era um grupo de oração, então. Não sei Na o que era TV aquilo. Era na mesmo, TV, né? Ah, no estúdio da TV. No estúdio da TV. Ah, entendi. Era o estúdio da TV. Mas é porque vocês né? É. Nós estamos falando isso aí, é antes então do Capelão do Sapê. O Capelão do Sapé, eu ajudei a fazer Capelão do Sapé. Você ajudou? Ajudei a cobrir aquele negócio ali, ó. Gente, é mesmo, tio Zezinho. Ajudei a cobrir aquilo ali. Gente, olha, você vindo nós aqui na ajudei. Canção Nova, você tem que conversar um pouco com esse povo, porque é esse povo aqui que construiu a Canção Nova. Dá, ó, mão ali para poder levantar o Capelão do Sapê, aqueles morão tudo, Sim, né? morão, de eucalipto, né? É, sapé, assim, aqueles fechinhos jogavam lá pros caras e cobrindo lá. E com o tio Gerardo, então, o senhor tava lá no meio também. Fizeram ali um barracão ali, assim, de ter internet ali, era o estúdio da TV, né? Plantamos umas gramas assim do lado, sabe? É Mas aí a gente veio ali, o Padre João, eu testemunhei, e passou uns 15 dias, eu vim aqui Sim. na Canção Nova, com um amigo meu, ele trouxe um carro pro padre dar a benção. Eu achei estranho, eu achei interessante, né? Aham. Chegou para dar a benção, o padre mandou abrir as portas do carro, mandou levantar o capô do motor. Eu falei, nossa, que estranho, nunca vi isso aí. E deu a benção e tal ali. E depois chegou em mim, isso já fazia um bom tempinho já que a gente tinha vindo aqui. Eu pensei que ele já nem lembrava mais de mim. Ele olhou em mim e falou para mim assim, Zezinho, a nossa história precisa continuar. Gente, Coisa dele, ele que deu. e ele falou, a nossa história precisa continuar. E eu fui embora. Né, bem? Depois passou muitos anos e não é que continuou, Peter. Acabei vindo para cá. Não vim para trabalhar com ele, né, diretamente. Trabalhei com ele depois todo esse tempo que a gente já falou aqui, né? Uhum. E continuou, né? E tá aqui, né? Minha família, né? Meus filhos, agora meus netos, tudo da... Tu sempre muito E próximo. ele, muito toda próximo. vez que ele via eu, porque ele já me conhecia, né? Uhum. O padre já me conhecia. Então, toda vez que ele via, ele, né? Aquele gesto dele, né? Ah, que Eu já gostoso ia aquele abraçar abraço bom. ele, E os meus filhos foram criados aqui na Canção Nova, desde pequenininho. E a Aline, o casamento da Aline foi ele que fez, né? O casamento da Aline. Foi o Padre Jonas que celebrou seu casamento, Aline? Gente, que privilégio, que legal. Que lindo. Que lindo, que lindo. E como que foi? Porque eu acho que o trabalho que você mais teve com o Padre Jonas foi de motorista, né, tio? Ou não? Foi, sim, de motorista. Ou de motorista mais, De motorista. Nossa, mais ele, próximo, né? aquele tempo que ele estava muito bem, né? Então a gente viajava muito. Rio de Janeiro, São Paulo. E ele ficava nos encontros, eu junto com ele. Depois a gente dormia, às vezes, nas casas da comunidade, às vezes
tinha que até alugar assim, uma pousada, alguma coisa pra gente ficar, né? Porque de avião era mais difícil viajar há tempos atrás, Ah, né? era, mas Então, era só de carro, né? É Nós- de carro, de estradão carro. mesmo e vai-se É. embora. E a gente ia, né? E ele, que é jeitão dele, que é jeito dele, né? Rapidinho. É, É, rapidinho. E falava pra mim, o Zezinho, não vamos fazer loucura, não, mas já sabe, né? né? Já sabe da história, né? Você sabe, o tio Zezinho, eu vou abrir para vocês. Eu também tive a grande honra de dirigir uma oportunidade ou outra. Eu tive uma oportunidade de dirigir para o Padre Jonas também. Aí a gente estava indo para Campos de Jordão, Zezinho. Estava indo para Campos de Jordão. O Padre Jonas pegou e sempre ele viajava atrás, né? Só que dessa vez ele sentou na frente, do meu lado, né? Estamos subindo a serra ali. E a gente estava com aquela ideia ali, com aquele Fiatzinho. sim. E o motorzinho dele é meio, né? Fraco, É né? de pai pra aqui, né? Pra subir serra, o carro cheio. Aí ele pegou e falou assim: ô, meu filho, você dirige nessa velocidade mesmo? Eu falei: não, padre, eu dirijo um pouquinho mais rápido. Então, você pode ir mais um pouquinho. Aí, beleza, eu apertei mais um pouco, né? Aí ele falou: meu filho, o Zezinho vai um pouquinho mais rápido. Porque o Padre Jonas, ele, né, queria chegar logo, É porque né? também- Ficar muito tempo, é, ali muito na tempo. estrada, né? Nada que fosse uma loucura, Não, assim. não. Mas ele queria que, né, vamos queria. embora que eu quero chegar, Ele né? queria. Gente do E céu, às vezes e ele atrasou. gostava de viajar com você, né, Zezinho? Meu Ele Deus do gostava. céu. Não, ele gostava mesmo. Ele Gostava, ele sempre Quando falava. ele ia viajar, ele perguntava, quem vai me levar? É o Zezinho? Ah, bom, então a gente pode sair um pouquinho mais depois. Meu Deus do céu, eu falei, ô padre, se não é avião não, hein? Daí eu falei, cuidado, hein? Não, sim, mas eu andava, né? Andava no lugar que dava pra andar, né? É, quando não vou dava fazer pra outra ir. coisa. Uma vez eu vim do Rio de Janeiro com ele, rapaz. Aqui, para entrar aqui na cidade, não tinha esse trevo ainda, né? Uhum. Você saía da Via Dutra e tinha uma terra ali, uns pedregulhos, Eu alguma lembro coisa. ali. E eu ia passando direto, cara. Aí eu lembrei que eu ia entrar ali, eu entrei. O carro deu umas ladeadas assim pra mim, pra lá e pra cá, assim. Ele falou, Zezinho, tem uns buracos aqui. Eu falei, tem, minha perna até mole. Falei, agora não dá pra frear, porque se frear o negócio vai girar, né? É, né? Vamos Mas seguir, né? eu não aguentei firme, falei, tem uns buracos. Pior a perna do homem. Eu falei, tem uns buracos. Eu falei, tem não, padre. Ah, meu Deus. Mas trabalhar como é bom trabalhar lembrar com o dele. Padre Jonas foi muito bom, muito. Nossa! Meu Deus do céu. Porque eu nunca vi o Padre Jonas reclamar da viagem, nunca vi ele chegar aqui. Sempre falar para mim, foi ótimo, foi bom. Chegamos muito bem, graças a Deus. É, ele sempre tinha esse... Ele tinha assim, ele era sempre para mais, né? É um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E Deus me colocou, eu ao lado, dei para trabalhar junto com ele, né? Para me ver tudo isso aí. Um dia a gente ia indo para São Paulo, ali depois de Aparecida, ia indo uma carreta, um caminhão, escrito atrás assim, Canção Nova. Tava só eu e ele estava na frente comigo. Sim. Falei, Padre Jonas, aí, Canção Nova aí. Ele falou, não, eu falei, é o caminhão aí. Ele abriu o vidro, gente. Eu buzinei pro motorista. Ele pôs quase que o corpo dele tudo para fora, assim. Ah! Imagina a alegria do motorista, o caminhoneiro. Até balançou o caminhão. Assim. Meu Deus do céu, o Padre Jonas me viu aqui. Olha só que Não, coração não, maravilhoso. Não, que ele tinha, é maravilhoso. né? Ele era maravilhoso. Gente, ó, tinha que ter um programa só pra gente falar desses momentos com o Padre Jonas aqui, porque vocês viveram muita coisa com ele, né? Oh, meu Deus do céu. Bom, infelizmente o programa é curtinho, né? Deu pra falar um pouquinho aqui da vida de vocês e tudo mais. Mas, considerações finais. Primeiro, antes e depois. Cada um. Tia Nair, tio Zezinho. Antes de Deus, depois de Deus. A tia Nair, valeu a pena esperar a mudança do tio Zezinho? O tio Zezinho mudar, né? Conhecer Jesus. Foi bom? O que de mais maravilhoso o senhor percebe assim nesse encontro com Deus? Primeiro, tia Nair, valeu a pena esperar a mudança do homem? Valeu, Peter. E eu vejo assim que eu vivo muito aquela palavra, todo que está em Cristo é uma nova criatura. Que era velho, passou e tudo se fez novo, né? Amém, amém. Então, eu vejo assim que hoje a gente pode experimentar a bênção de Deus, valeu. Hoje eu sou muito mais assim, muito mais santa, né? Vou dizer, porque eu pude experimentar e lutar e ver que com Deus nós somos mais do que vencedores. Amém, amém. Tio Zezinho, valeu a pena mudar? Valeu muito, Deus mudou a minha vida. Foi ele, é ele que mudou. Claro, né? Ele que mudou. E a gente vive assim tranquilo, a gente vive uma paz, né? O certo mesmo é a gente perguntar para os outros, igual Jesus perguntou para os apóstolos, que andam falando de mim por aí, né? É.
perguntar na nossa rua, lá na nossa casa, no trabalho, né? Mas graças a Deus, mas muito bom, Graças muito a bom. Deus. Agora, um recadinho de vocês dois, né? Para as famílias que estão participando agora, aquele recadinho de Feliz Natal e que dica que vocês dão para as famílias agora que estão acompanhando pra gente e vai viver esse período de Natal. Que dica que vocês dão aí para as famílias? Olhando ali para a câmera. Opa, se você, né, estava um pouco assim desanimado, não desanima não. Entrega-se para Deus, ore, acredite. Igual aquele que tudo pode ser mudado com Jesus pela oração. Porque, né, a Nair testemunha disso, que Deus mudou minha vida. E eu também. Deus me mudou e pode mudar a sua vida, mudar seu esposo, mudar a sua família. Creia. Amém. Tia Nair. E eu quero desejar a todos vocês que tá nos assistindo, né? Um Feliz Natal. E que Deus abençoe você, sua família. O que era velho passou. E tudo pode se fazer novo. Deixe Jesus nascer no seu coração neste Natal, na sua família. Que lindo, gente. Meu Deus do céu. Como é que pode, né? Como é que a gente poderia fazer diferente? Um PHN especial de Natal, a gente tinha que trazer a família. Então, essa família maravilhosa, o tio Zezinho é um cara assim que eu amo demais, tenho um profundo respeito por tudo aquilo que eu ouvi o Padre Jonas falar dele. E aí depois experimentando o dia a dia, a gente se cumprimenta aqui. A gente até se fala pouco, né, tio Zezinho? Mas sempre que a gente se encontra, a gente sempre se cumprimenta e sempre é muito bom a gente saber dessas histórias e poder conviver com gente que está aqui do ladinho da gente. Tia Anaí também, muito próximo, até da família da minha esposa, né? A gente está sempre muito, muito próximo, muito junto. Então, obrigado, viu, por vocês terem vindo, ter falado um pouquinho da família de vocês. Tenho certeza que ajudou muita gente que acompanhou o programa hoje, tá bom? Então, obrigado, Deus lhes pague. Obrigado, Aline, veio também. A Aline ali no bastidor, mas participou também com a gente aqui, ouvindo o papai e a mamãe. Que bênção, né? A filhota ali também. Obrigado, Feliz Natal para vocês, toda a família. Meus irmãos aqui, trabalhadores do Evangelho, os câmeras, o pessoal da música aqui, Central Técnica, Guilherme, a Maria aqui, a nossa produtora. Todo mundo, gente, todo mundo que está trabalhando agora. Feliz Natal, feliz tempo novo na vida de vocês. Porque quando Jesus chega, tudo se faz novo, tá certo? Então, grande abraço, Deus abençoe e viva bem esse período de Natal, beleza? Permanece no tom aí, maestro, bate o sino, pequenino, sino de Belém. Olha, Deus abençoe vocês, tá certo? Grande abraço, isso é PHN, bate o sino pequenino, bate o sino